Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito importante para as rainhas. E ela veio contar um pouquinho da história dela aqui pra gente. Então vamos dar boas-vindas para ela? Seja muito bem-vinda, Ana. Você tá bem? Obrigada, tô bem. E você, Pamela? Eu também, graças a Deus. Que bom. E Ana, antes de você começar a falar um pouquinho da sua história pra gente, contar um pouquinho de como foi nas rainhas, da sua profissão, fala pra gente um pouquinho sobre você. Quem é a Ana? Longe das rainhas e longe da sua carreira. Bom, olha, a Ana é uma pessoa assim que com certeza você pode contar em tudo. Eu sou muito nervosa, não transpareço, mas eu sou uma pessoa assim muito explosiva. Hoje em dia eu sei controlar bem. E assim, eu me vejo uma pessoa muito simpática, muito amorosa. E é isso, a Ana é isso. E amo minhas profissões, porque eu não tenho só uma, né? Tenho duas, vou levar essa pro resto da vida, não adianta. Uhum. E é isso, a Ana é isso. Gente, a hora que você falou agora que você é explosiva, eu nem imaginava. Porque pra mim, quando eu te vi pessoalmente e nos stories, eu fico assim, gente, essa menina não tem dificuldade, Não, só pode, ela não. passa muita calmaria pra gente. Não, eu sou assim, até as meninas brincavam bastante lá no estúdio, que eu era a parte meio explosiva do negócio. Eu sou muito nervosa. Realmente, mas assim, não vou mentir não. Chegou, olhei pra sua carinha, eu falei, ué, ela é calma ou ela é brava? Mas eu prefiro ficar com a parte calma da Que Ana. bom, que bom. E Ana, você começou a trabalhar lá nas Rainhas durante a pandemia, né? Foi um pouquinho depois. Mas Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória sua nas Rainhas. Então, gente, a minha trajetória foi um pouquinho assim, meio doida, porque não era uma coisa que eu tinha planejado pra minha vida. Eu já estava durante a faculdade. E aí eu falei assim, eu preciso de alguma coisa extra. Não imaginava que não seria tão extra assim, né? Seria a minha carreira ali por um tempo. Uhum. Aí eu fiz o curso, encontrei as meninas, tentei uma vez, não consegui entrar com elas, tentei de novo e aí entrei. Em relação à pandemia em si, foi bem tranquilo, porque já estava ali em 2022, eu acho. Tava 2022, quase no final, assim, quase já, assim né? no final. Uhum. Mas para adentrar assim com as clientes, com o estúdio, foi um pouquinho difícil. Os clientes já estavam acostumados, né, com o esquema das meninas, então eu senti um pouquinho de dificuldade nisso. Mas no mais foi tranquilo, foi tranquilo. E você já fazia sobrancelhas antes? Já tinha feito alguma vez? Eu já fazia, na verdade eu fiz o curso e fiquei uns 6 meses fazendo, assim, pessoas da família, pessoas que me procuravam, mais ou menos assim. Praticar mesmo, né? Uhum. E aí depois desse tempo que daí eu entrei. Eu acho que foi quase um ano depois que eu tinha feito o curso. Legal. E os clientes, Ana? Como era, tipo... Você ficava nervosa? Ai, nossa, demais. É assim, tem clientes e clientes, né? Uhum. Tem clientes que eram super tranquilos, super amorosos, entendiam sobre tudo, tipo, dava abertura pra você chegar e conversar. E tinha cliente que, assim, chegava do começo ao fim super calado, você não sabia se a pessoa tava gostando, se a pessoa não tava gostando. Se não era de você, ou se era do procedimento, ou se era do ambiente. Mas, assim, eu fiz um negócio legal que nem sei porquê, mas desde que eu cheguei eu sempre me apresentava. Eu falava, porque eu era estranha. Tipo, as duas estavam juntas desde sempre e eu cheguei como estranha. Então eu me apresentava pra todos os clientes. Eu falava, oi, tudo bem? Eu sou a Ana, hoje eu que vou te atender, não sei o que. E eu acho que isso perpetua até hoje nas meninas. E assim, aí foi criando um laço com as pessoas. Sempre tem, né, os clientes que preferiam outras pessoas, mas eu acho que, assim, no geral, todo mundo conseguiu me engolir, não, né, gente? Ter confiança, né? Ter confiança em mim ali. Sim, mas foi importante o que você fez, né, de se apresentar, porque querendo ou não, a pessoa que tá ali fazendo, ela precisa ter confiança no seu trabalho, né, no que você vai fazer, porque querendo ou não, você tá mexendo com a autoestima da pessoa, né, então foi muito importante você se apresentar, né, e trazer essa confiança maior para as pessoas, né. E eu sou uma pessoa muito tímida. Eu não falei isso, mas eu sou uma pessoa muito, muito tímida. E, assim, acho que desde que eu entrei nas Rainhas, ali foi o meu boom. Eu acho que antes disso eu não conseguiria nem vir aqui falar.
De tão tímida que eu era. Nossa! De verdade mesmo. Esse negócio, por exemplo, agora que eu gravo vídeo, essas coisas, isso veio muito da Bruna. Porque ela sempre falava pra mim, e eu falava, não quero, não vou fazer, não gosto. E aí, assim, eu aprendi muito. Mesmo eu sendo tímida, eu falei, não, preciso pelo menos me apresentar. Nem que eu não converse com a pessoa, mas eu preciso pelo menos me apresentar. Depois disso eu fui me soltando. Se solta um pouco, né? Eu também era muito, muito tímida. Quem olha, assim, depois que eu pego confiança, não acha, tipo assim, fala, você não era tímida, não. Mas o que me ajudou bastante foi eu fazer teatro também. E quando eu cheguei pra fazer vídeos com as sainhas, eu também era muito tímida. Agora hoje a gente até dá aquela zoada, né? E dentro quando você tava ali com as rainhas, teve algum episódio que te marcou muito? Tipo assim, que você lembra, as rainhas já te remete isso. Olha, agora de cabeça, não sei. Mas assim, a minha convivência com elas foi além de trabalho. Foi amizade mesmo. Então, acho que tem momentos, por exemplo, assim, os vídeos mesmo que a gente ia gravar, era demais. A gente não conseguia gravar. Diversão. Várias vezes a gente começava a gravar, tipo, fazia assim, falava, ai meu Deus do céu, começava a dar risada, dar muita risada. Então eu acho que são esses momentos. E eu tive a oportunidade de participar de 2 inaugurações das rainhas. Então, assim, toda vez que fala, mais ou menos esses momentos eu lembro. De mudança, de a gente levar tudo na mão, assim, falar, não, vamos mudar de estúdio. Que legal! Consegui participar de 2. É uma memória muito legal, né? A minha memória das rainhas também foi a inauguração. Sério? Isso daí depois a gente conta. Ai, gente. Mas então, Ana, você estava comentando com a gente, né? Que você começou a trabalhar nas rainhas e você já fazia faculdade, né? De onde surgiu essa inspiração de você fazer a odontologia? Odontologia? Olha, eu falo que eu não sei. De verdade mesmo, parece que eu acho que Deus escreveu assim, falou assim, olha, é isso e pronto. Porque até a escola que eu estudei, a gente tinha um negócio que chamava projeto de vida. E aí a gente tinha que escrever lá o que a gente queria. E eu sempre gostei muito de matemática. Nada a ver, entendeu? Sempre gostei de engenharia. Tipo, nada a ver com o que eu fiz. Totalmente, muito. E aí eu sempre falava que eu queria fazer engenharia de mecatrônica. Nunca cheguei nesse assunto de saúde. Nunca. E aí, do nada, não sei se eu tava vendo um livro. E aí eu falei, não, eu quero fazer odonto. E assim foi. Falei, quero fazer. Aí, graças a Deus, meus pais me ajudaram. Fiz o vestibular, consegui bolsa. Quando eu vi, eu já tinha começado, já tava fazendo. E assim foi indo. Então, assim, eu não sei explicar que horas que foi que eu falei assim, quero fazer. E eu falo que eu me encontrei na odontologia dentro da faculdade. Não foi antes. Tem muita gente que sonhava com isso, né? Eu me encontrei assim, a partir, sei lá, quando eu comecei a atender mesmo os pacientes, eu falei, é isso mesmo que eu quero, sabe? Graças a Deus. Porque tem gente que já sonha com uma profissão desde pequenininho, né? E segue aquilo. Quando eu era criança, eu queria ser veterinária, professora. Uma das coisas que eu conseguia, assim, era mexer com a internet, apresentar algo, né? E a gente tem já esse sonho desde pequenininho, né? A gente já tem uma profissão na cabeça. Mas tem pessoas que tomam rumos diferentes, né? E tem pessoas que pegam uma referência de dentro de casa, né? Tipo, meu pai é mecânico, vou seguir pra mecânica, né? E que legal, cara! Você começou o dentista... Tipo, viu em algum lugar, E eu não tenho ninguém da família. Tipo, eu tenho uma tia que é dentista, mas assim, em nenhum momento eu lembro de eu falando, eu quero ser dentista por conta dela. Mas assim, a família assim, não tem ninguém. Só ela mesmo. Então não foi nada assim. Inspiração na família, né? Que legal. Hoje em dia eu falo, será que de mim vai vir um ciclo de dentistas ou não? Espero que venha. Porque o filho, geralmente, ele reflete nos pais, né? Mas é legal, é uma profissão que eu admiro bastante. Não teria coragem de fazer. Não teria. É complicado. Mas assim, é uma profissão de admirar, né? E Ana, você já tem a sua própria clínica também, né? Você gosta de trabalhar assim? Você trabalha sozinha ou você trabalha com outras pessoas? Eu trabalho com outras pessoas, mas nem sempre a gente consegue se encontrar. Mas, por exemplo, assim, a gente atende bastante criança lá na clínica. Então, quando a gente atende criança, a gente procura chamar
outras pessoas para ajudar. Pelo menos um para ficar ali passando o instrumento, ou ajudar mesmo conversando com o pai, conversando com a criança, para ir distraindo. Mas na maioria do tempo sou eu mesma sozinha. É mais pra auxiliar você mesmo, né? Legal, eu pensei que era tipo você full sozinha. Não, eu ainda consigo conciliar com os colegas. E acredita que onde você trabalha foi o prédio onde eu tive um medo de dentista. Sério? Porque meu irmão, quando ele era pequenininho, ele teve que fazer canal. Então eu vi ele fazendo canal no dentista, eu era pequenininha. Então toda vez que eu ia ao dentista, eu ficava assim, ela vai colocar uma agulha grandona na minha boca. E eu ficava com medo. Ana, eu assim, gostava, mas eu ainda tinha um medo muito grande, assim, sabe? De dentista. Mas depois que eu fui crescendo, né, fui vendo que não era tudo aquilo, eu fui meio que perdendo medo, né? E falando em paciente que tem medo e aquela ansiedade de, ai, não vou no dentista porque, sei lá, tem algum medo aí, ou algum trauma. Como que você lida com esses pacientes? Tem muito? Quase 90%, vamos falar assim, tem medo. Gente, eu achava que era menos. Não, é muita gente, quase todo mundo tem medo, tem um certo, assim, uma ansiedade. Não tem uma pessoa que senta na minha cadeira e fala assim, ai, adoro estar no dentista. Juro, difícil. É muito difícil. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu morro de medo de agulha. Morro de medo de agulha. Se for eu precisar deitar e me anestesiar, eu vou passar mal de nervoso. Mas assim, eu tento começar com procedimentos que sejam mais tranquilos. E tento manter uma conversa ali com a pessoa, tipo, perguntando da vida dela. Deixar ela bem livre pra me contar, pra me falar. Por isso que lá a gente não tem tempo máximo nem mínimo de consulta. Eu vou sentar, vou conversar. Se você quiser me contar da sua vida inteira antes de eu começar o procedimento, você vai contar. Isso passa uma calmaria pra pessoa, já né? começa aí. E aí, a gente começando com procedimentos mais leves, a pessoa não sente, entendeu? Quando a gente precisar chegar, por exemplo, no canal, que deve ser uma das coisas assim, que todo mundo tem pavor, a pessoa já tá mais tranquila, já, sabe, se conectou comigo. Mesmo aquele paciente que não tem mais nada para fazer, eu tento fazer procedimentos que sejam mais leves para deixar ele mais confortável. Isso é legal e é importante, né? Porque geralmente a galera marca o horário, faz ali rapidinho e o cliente às vezes nem pergunta, né? Às vezes só pergunta se o cliente tá bem ali. Então, eu não gosto desse estilo. Assim, eu, nas sainhas, eu aprendi muito isso. Eu gostava de conversar. Gostava que a cliente sentasse e falasse comigo. Tanto é que a cliente que não conversava, eu ficava super tensa. Tipo, eu tô 2 anos fazendo a mesma coisa, mas a cliente não tá conversando comigo, eu já achava que tinha alguma coisa errada. Hoje em dia eu já aprendi que não é bem assim, é que tem gente que é assim. Sim. Mas então, eu pego isso pra mim, eu falo, gente, eu preciso deixar a pessoa o mais confortável possível que eu puder. Isso é importante pra pessoa que tá ali, né, pro paciente, e pra você também que vai estar ali, né, junto com a pessoa. Legal, isso é muito importante. E dentro da sua clínica, Ana, já teve alguma coisa que te marcou? Tipo, algum paciente que chegou lá e... Olha, então, teve um paciente que ele chegou lá na clínica e ele precisava tirar um dentinho. Era uma criança. E aí, eu expliquei pros pais, eu falei, gente, se vocês puderem vir em um só, não vir todo mundo, não vir o pai e a mãe. E assim, foi meio caótico. Isso me marcou porque eu falei, nossa... Tadinha da criança, tadinha de mim, que eu fiquei doida. Mas assim, foi um evento totalmente doido. Porque começou a entrar gente no consultório, sair gente do consultório. Gente do céu. E o menininho nervoso. E eu tipo assim, meu Deus do céu. Aí eu falei, olha, chega, vamos parar. Olhei pra ele e falei, a tia não vai mexer mais, tá bom? Porque daí ele já tava nervoso, né? Aí ele, tá bom. Vamos combinar assim, você volta semana que vem, sem papai, sem mamãe. E a gente faz. Aí ele, tá bom, tia. E foi isso que me marcou, porque assim, foi um dia muito, muito fora do comum do consultório, sabe? Tudo muito caótico, na verdade, né? Quem atende muito criança sabe que é assim. Mas assim, nunca tinha acontecido uma coisa dessa comigo. E aí, de eu não conseguir fazer o procedimento. E não foi nem em relação a mim, né? Foi mais do ambiente, de tudo não estar propício. E aí eu caí em terra e falei assim, nossa, a vida, a odontologia é isso. Não é porque eu sei fazer tudo que no momento eu vou conseguir fazer.
Às E a vezes gente não nem vai... precisa também, né? Então. Aham. Mas até agora foi isso. Não tive nada que fosse emocionante, assim, por enquanto. Aham. Mas é o que a galera fala, né? Geralmente criança, longe do pai e mãe, É outra tranquilinho, coisa. né? Aí vê com o pai e a mãe, ainda mais o pai e a mãe juntos, aí a Nossa, criança, não, aí o pai falava assim, vai, deixa ela fazer logo. E a mãe, ai, tadinho. filho, não sei o quê. Eu, tipo assim, a criança deve estar assim, pensando, o que que eu faço, né? Porque tinha um e o outro falando. Exatamente. E eu ali tentando falar também. Nossa, Aí tava com a tadinho. calmaria da mãe e o pai falando, deixa ela fazer, Ai, que dó. tadinho. E Ana, sobre dicas, inclusive, galera, a Ana, ela tem um Instagram onde ela coloca dicas lá pra vocês, hein? Ana, fala o seu Instagram aí pra galera. Vixe, não vou lembrar de cabeça. Gente, meu Instagram é @doutora Anelisa Mendes, se eu não me engano, hein? Eu acho que é isso mesmo. Pesquisem lá, na verdade vai aparecer. Doutora Anelisa, eu acho que já vai aparecer pra vocês. Isso, então sigam a Ana lá, que ela dá dicas pra vocês. E Ana, você consegue dar umas 2, 3 dicas assim pra gente pra manter higiene no dia a dia? A higiene bucal? Olha, no dia a dia precisa sempre escovar 3 vezes ao dia no mínimo. Eu sei que tem gente que faz mais refeições. Sim. É normal a gente pular uma vez ou outra ali de escovar. Pode acontecer, porque como a gente tá sempre falando, sempre estimulando saliva, ainda tá ok. Mas pelo menos 3 vezes tem que escovar. Fio dental, gente, sempre antes. Por favor, sempre antes de escovar. Foi uma das enquetes esses dias, né? Sempre antes. E eu vou contar uma coisa que, assim, antes da faculdade, eu sempre achei que era depois. Muita coisa. Por exemplo, Também. como escovar o dente, eu fui aprender na faculdade. E assim, 100% dos meus amigos também. Porque isso é uma coisa muito difícil da gente falar, né, no consultório. Eu não lembro de quando eu era pequena de um dentista me ensinar a escovar o dente. Eu também não. Então, e hoje em dia eu tento ensinar todo mundo, porque eu vou ser mãe um dia e eu vou ensinar meu filho. Você vai ser mãe, você vai ensinar seu filho. Então, assim, terceira dica, deixa eu pensar. No dia a dia não, mas pra vida útil ali, 6 meses fazer uma limpeza pelo menos. Se você mantiver essas 3 dicas que eu tô falando, com certeza, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, por exemplo, assim, nos 6 meses que você for no dentista, se tiver uma cárie, se tiver alguma coisa, não vai evoluir, por exemplo, para um canal. Então isso é uma dica boa, porque não corre risco de perder dente, não corre risco de ter que fazer procedimento muito invasivo e você também não gasta tanto dinheiro, porque é muito mais barato você prevenir do que você ter que tratar depois, né? Sim. Exatamente. Então você vai meio que essas 3 dicas são mesmo pra prevenir este gasto futuramente um pouco mais alto, né? Muito mais alto. E Ana, de quando eu acredito que você também tem a mesma idade que eu, né? Na nossa época, eu não lembro muito bem se eram os dentistas que não dava muita instrução, né? Como, por exemplo, se não dava instrução de como escovar o dente, imagina, né? Dos procedimentos. Mas acredito que se não foram muitas, tiveram algumas inovações que são, tipo, empolgantes hoje na odontologia, que fica mais fácil para os pacientes? Tem. Olha, tem várias. Por exemplo, agora, para quem tem nervoso de agulha, existe agora uma técnica que a anestesia você praticamente não sente. Na verdade, não tem agulha. Eu não sei dizer como que funciona, porque assim, é uma tecnologia muito nova e muito assim, mas é bem legal. Eu vi esses dias, assim, eu achei super interessante, principalmente para as crianças. E eu acho que a coisa mais interessante, assim, você já usou o aparelho? Ou não? Já. Sabe quando você precisa moldar aquele negócio rosa que coloca aquilo lá da superança, né? E agora tem um scanner que você coloca, ele vai vendo ali tudo certinho. Não precisa daquela massa rosa. Você só colocou ali, ele vai ver tudo certinho, ver na parte de baixo, ver na parte de cima. Já sai o molde lá, se você quiser imprimir ou se não. E é isso, assim, facilitou muito mais a vida do dentista e do paciente, que sofria super com isso. Do paciente, eu acho que acredito que mais ainda, porque
Gente, agora me deu até mais vontade de colocar. Esses dias eu tava assim, gente, e se eu colocar aparelho de novo? Então. Mas aí depois que eu tirei o aparelho, eu vi que tem até aqueles que coloca por trás do dente, gente. Eu fiquei assim, eu não sabia. E tem o invisível agora também, né? Exatamente. Não é aquele que parece com o moldezinho de clareamento? Sim, ele parece bastante. Eu vi esses dias, eu fiquei assim, gente, como tá muito mais fácil, muito mais esteticamente falando bonito, né? E assim, o custo dele é um pouquinho mais alto, mas às vezes o tempo que você vai ficar é muito menor. E uma coisa que eu falo é que assim, o aparelho, ele é muito trabalhoso, realmente, de higienizar. Então, às vezes, para o paciente que tem um pouquinho mais de dificuldade, porque tem, gente, a nossa vida... Já chegou de dia de eu chegar em casa morta e falar assim, meu Deus, tem que escovar o dente. Nossa Senhora da Aparecida. É normal, né? Porque eu sou dentista que não essas coisas mudam. Todo mundo tem. E aí, assim, às vezes é uma opção muito mais legal pra pessoa, porque é muito mais fácil dela higienizar. Sim. Do que com um aparelho metálico que a gente fala, né? Que é com os fios, com os brackets. Sim. Fora que tem gente que não se acha bonita e aí mexe com a autoestima. Então... É uma opção bem legal hoje em dia. E é novo também, faz pouco tempo que tem. Legal, gostei aí, ó, gente. Várias inovações aí pra vocês. E Ana, eu poderia ficar aqui várias horas conversando com você sobre isso. Mas, deixa uma mensagem para as pessoas que estão começando agora a odontologia, ou já estão no caminho e tá achando... E para os pacientes também, se você quiser, aquele paciente que tem um medo, uma ansiedade de ir ao dentista... Deixo. Olha, gente, se você tá começando a odontologia agora e, assim, você gosta muito dessa área, mas você tá muito inseguro, eu te prometo que depois que você se formar, isso vai piorar um pouquinho. Mas a vida, nem tudo são flores, nem tudo são morangos, mas se você ama, você continua. Porque, assim, uma hora você vai se encontrar. Eu não demorei muito para me encontrar na odontologia. Eu me encontrei na faculdade, depois eu me reencontrei de novo agora. A gente tem várias oportunidades, vários tipos de trabalho diferentes. E uma coisa que eu falo é que se você não está feliz com o que você está fazendo, às vezes não é a profissão. Às vezes é o segmento que você está ali. Então, procure oportunidades. E também, gente, trabalhe a sua vida pessoal para sua futura profissão, porque isso é muito importante. Não adianta só fazer a faculdade achando que, não, mas depois que eu me formar, não, começa agora, porque é muito importante. E quem precisar de ajuda, eu tô totalmente disposta, gente. Se algum estudante aí precisar de mim, pode me mandar mensagem, porque eu tô totalmente disposta a ajudar todo mundo. Infelizmente eu não tive esse tipo de ajuda, mas estou disposta. E para os meus pacientes, eu tenho certeza que se você sentar na minha cadeira, você vai se sentir confortável, porque eu não vou ser aquele dentista que vai te pressionar, te fazer as coisas, eu vou ficar super tranquila, é tudo no seu tempo, não no meu. Eu tô ali para te ajudar, eu não tô ali para mandar e nem te atrapalhar. Então, assim, se você quer conhecer o meu trabalho, me segue lá no Instagram, vê os meus vídeos, eu acho que você vai sentir muito mais confortável. Cria um laço comigo primeiro, antes de ser o meu paciente. Seja meu colega, meu amigo. E é isso. Arrasou, Ana. Eu já tô aqui assim. Obrigada, Ana. Fiquei muito feliz que deu pra você estar vindo aqui, porque ela é uma pessoa muito compromissada, tá, gente? E muito obrigada. Fiquei muito feliz. Foi uma honra ter você aqui, saber da sua história nas rainhas, um pouquinho da sua profissão também. Muito sucesso pra você. E é isso, gente. Muito obrigada. Não esqueçam, se inscrevam no canal, curtem, comentem, compartilhem com várias pessoas. E é isso, um beijo e até o próximo episódio.